Tarifas sobre importações da China paralisam portos dos Estados Unidos e pressionam varejo. A partir de abril de 2025, a imposição de uma tarifa de 145% sobre produtos chineses causou um efeito imediato e dramático no comércio dos Estados Unidos. Estima-se que cerca de 14 bilhões de dólares em cargas deixaram de desembarcar no país, esvaziando os portos e reduzindo significativamente a disponibilidade de produtos nas lojas. O Porto de Los Angeles, um dos principais do país, opera em ritmo lento, refletindo a crise que se espalha silenciosamente pela cadeia logística. O cenário é preocupante. O país não enfrenta apenas atrasos, mas corre o risco de um colapso generalizado no fornecimento de mercadorias. É uma crise que começa nas docas e chega até as prateleiras do varejo. A movimentação de cargas nos portos da costa oeste caiu drasticamente. O Porto de Los Angeles, responsável por uma grande parcela das importações vindas da Ásia, deve registrar uma redução de 35% no volume de mercadorias em comparação com o mesmo período do ano anterior. Segundo o diretor executivo Jenny Seroca, a situação não se trata de uma lentidão momentânea, mas de uma interrupção completa. Empresas de transporte marítimo como Maersk e Hapag-Lloyd estão cancelando escalas ou mudando suas rotas. Somente no mês de abril, mais de 80 viagens com destino à costa oeste foram suspensas, e o cenário para os próximos meses é igualmente instável. Do outro lado do mundo, os terminais chineses estão abarrotados. Contêineres aguardam embarque sem destino definido, e muitos navios estão evitando portos americanos. Ao contrário dos atrasos causados por medidas sanitárias durante a pandemia, este é um bloqueio de natureza econômica, provocado por decisões tarifárias. Toda a cadeia logística está sendo impactada, desde operadores de guindastes até caminhoneiros e fiscais da alfândega. Nos portos, trabalhadores estão com jornadas reduzidas e equipamentos estão parados. Os reflexos também já são sentidos na costa leste nos portos do Golfo, que, apesar de operarem com cargas mais diversificadas, agora enfrentam sobrecarga, atrasos nos processos aduaneiros e redução no volume transportado. A Aliança Portuária Northwest Seaport Alliance informou uma queda de até 30% na recepção de cargas. Exportadores estão tentando reaver contêineres de pedidos que foram cancelados. Como metade das operações do Porto de Los Angeles depende diretamente do comércio com a China, os efeitos da medida se espalham como um tremor econômico, e os impactos já são percebidos nas gondolas do varejo. Empresas do setor varejista, especialmente grandes redes como Walmart e Target, sentem o baque das restrições comerciais. A Federação Nacional do Varejo projeta uma redução de 20% nas importações durante o segundo semestre de 2025. Sem novas remessas chegando, os estoques estão se esgotando rapidamente. De acordo com Seroca, grandes varejistas só possuem mercadorias para mais 5 a 7 semanas. O consumidor, nesse cenário, pode não encontrar prateleiras vazias de imediato, mas certamente enfrentará menos variedade de produtos e preços mais elevados. As pequenas empresas são as que mais sofrem. Jay Foreman, CEO da fabricante de brinquedos Basic Fun, alerta que perder entregas programadas para datas sazonais, como feriados, pode transformar produtos valiosos em prejuízo quase instantâneo. A gestão de estoques nos Estados Unidos virou uma operação arriscada. Com o aumento agressivo das tarifas sobre os produtos chineses, as empresas estão sendo forçadas a repensar suas cadeias de fornecimento. No entanto, encontrar novos fornecedores no meio de uma temporada comercial é um processo caro e demorado. Grandes redes conseguem resistir à pressão, mas os pequenos varejistas estão encurralados entre o aumento dos custos e a redução das margens de lucro. O consumidor já começa a perceber os efeitos. Há menos variedade nas lojas de eletrônicos, vestuário e artigos para o lar. Por enquanto, os preços seguem relativamente estáveis, mas especialistas alertam que, se o cenário não mudar, os aumentos serão inevitáveis. Para os varejistas, essa guerra comercial está mudando a forma como os estoques são planejados, e o terceiro trimestre de 2025 deve ser particularmente desafiador. Os impactos, no entanto, vão além das prateleiras. A economia americana como um todo está sentindo os efeitos. A perda de 14 bilhões de dólares em operações de frete e a nova política tarifária já estão pressionando a atividade econômica. No primeiro trimestre de 2025, o PIB dos Estados Unidos encolheu 0,3%, a primeira retração desde a pandemia, indicando um ritmo mais lento de crescimento. O setor de transporte é um dos mais atingidos. Com a redução do fluxo nos portos da costa oeste, o transporte terrestre e ferroviário também teve queda expressiva. Empresas de logística reduziram jornadas, diminuíram frotas e estão concedendo licenças remuneradas. Caso a situação persista, os cortes podem atingir armazéns e centros de distribuição.
Indústrias, especialmente a de automóveis, enfrentam aumentos nos preços de componentes eletrônicos e peças, que já começam a afetar o valor final dos produtos. Essa pressão de custos vem alimentando a inflação em produtos duráveis. Além disso, a incerteza sobre a duração das tarifas está afetando a tomada de decisões nas empresas. Muitos negócios estão suspendendo planos de expansão, adiando contratações e cortando investimentos. A confiança, que havia sido retomada no pós-pandemia, está novamente em queda, sufocada pela inflação e pela instabilidade do comércio internacional. Mesmo que as tarifas fossem retiradas hoje, especialistas dizem que a normalização do sistema levaria meses. Até lá, a economia dos Estados Unidos permanece em situação frágil. Como resposta, várias empresas têm acelerado os esforços para diversificar suas fontes de fornecimento. Diversificação urgente. Quem pode ocupar o lugar da China? Com o bloqueio nas importações chinesas, companhias americanas estão correndo para encontrar novos parceiros comerciais. Na mira estão países do Sudeste Asiático, como Vietnã, Tailândia e Indonésia. No entanto, substituir a estrutura e a capacidade da China tem se revelado uma missão difícil. As fábricas vietnamitas estão no limite da produção, os portos enfrentam gargalos logísticos e a escassez de trabalhadores. A Tailândia, por sua vez, lida com problemas de qualidade em meio à alta na demanda. Apesar do potencial, esses países ainda não conseguem oferecer a mesma eficiência e escala produtiva que a China construiu ao longo de décadas. Reorganizar as cadeias globais de fornecimento está longe de ser uma tarefa simples ou barata. O processo completo, que envolve a seleção de novos parceiros, verificação de conformidade regulatória e adequação logística, pode levar de 1 a 2 anos. Nesse intervalo, as empresas enfrentam tarifas elevadas, entraves na alfândega e gargalos no transporte, agravados pela capacidade limitada de embarques. Alguns setores, como o tecnológico e o automotivo, estão avaliando a possibilidade de trazer parte da produção de volta ao território americano. Mas os altos custos com mão de obra e a complexidade regulatória dos Estados Unidos limitam essa realocação. Mesmo com incentivos governamentais, a produção nacional ainda se mostra viável apenas para segmentos com margens maiores ou com alto nível de automação. Para companhias que operam com logística just-in-time, qualquer atraso, por menor que seja, pode paralisar fábricas inteiras. Embora diversificar fornecedores torne as cadeias mais resistentes, isso sacrifica a agilidade e a eficiência que empresas buscaram ao longo de décadas. O processo de afastamento da dependência da China já começou, mas será longo e cheio de obstáculos. Enquanto as companhias tentam se adaptar, o futuro do comércio internacional segue incerto. Comércio global à deriva. Estados Unidos e China em impasse. As relações comerciais entre Estados Unidos e China continuam congeladas. O secretário do Tesouro, Scott Bessent, classificou as tarifas em vigor como economicamente insustentáveis. Ainda assim, nenhuma resolução concreta surgiu. A China mantém silêncio estratégico, aparentemente aguardando mudanças no cenário político ou econômico americano. O resultado tem sido uma nova realidade para analistas, a chamada volatilidade estrutural. Essa instabilidade torna quase impossível o planejamento de longo prazo. Varejistas operam no escuro, enquanto fabricantes tentam se proteger com duas estratégias paralelas, uma prevendo a manutenção das tarifas, outra se preparando para uma eventual reversão. O investimento produtivo está em queda, e orçamentos destinados à inovação estão sendo redirecionados para aumentar estoques e criar reservas contra riscos. No dia a dia, os consumidores já sentem os efeitos dessa turbulência. A oferta de produtos está diminuindo, coleções sazonais estão sendo reduzidas, e os preços continuam subindo, especialmente nos setores de eletrônicos, vestuário e móveis. O impacto também atinge o mercado de trabalho. Armazéns estão reduzindo horários, novas contratações foram suspensas e o risco de demissões cresce caso a crise persista. Ao mesmo tempo, outros países observam com atenção. Caso os Estados Unidos se mostrem instáveis em suas políticas comerciais, há chances de que parceiros internacionais priorizem relações com a União Europeia ou com o Bloco Ásia-Pacífico. O impasse atual ameaça reconfigurar de forma definitiva as redes globais de fornecimento. E se a diplomacia permanecer travada, os Estados Unidos correm o risco de se verem à margem de um sistema global que um dia lideraram. Conclusão: um ponto de inflexão para o comércio global. O bloqueio de 14 bilhões de dólares em mercadorias não foi apenas um contratempo logístico, representou uma fratura significativa em toda a cadeia de suprimentos, com efeitos ainda reverberando nos portos, no varejo e nas decisões corporativas nos Estados Unidos. Guindastes parados,
cargas represadas e um clima de incerteza estão moldando um cenário onde decisões políticas impactam diretamente a dinâmica da produção e do consumo. Enquanto fabricantes ajustam seus planos, varejistas se antecipam a possíveis faltas de produtos e empresas buscam alternativas à China. Uma coisa está clara: o sistema que sustentava o comércio global está em plena transformação. As decisões tomadas agora, tanto por líderes empresariais quanto por autoridades políticas, terão um papel determinante na nova configuração do mercado internacional. Deve o governo americano manter as tarifas ou buscar um entendimento com Pequim? Países do Sudeste Asiático conseguirão, de fato, substituir a China na escala exigida pela economia global? E trazer a produção de volta para os Estados Unidos é uma estratégia viável ou apenas uma aposta arriscada? Deixe sua opinião nos comentários. Para continuar atualizado, veja o vídeo a seguir, tenho certeza que será perfeito para você.